problema com o projeto, com a execução, É isso que eu ia te perguntar. essa parede ela vai sustentar tudo que tem ao redor. É para isso que ela para isso que ela é feita. Mas é só se tiver algum problema de rachadura desse concreto, aí pode vir tudo abaixo. Se tiver um problema de projeto ou um problema de má execução. Tá. É que eu não acredito que a Difícil. Petrobras, com a empresa que eu duvido que vai contratar uma Exatamente. empresa Difícil. Né, que não vai executar de forma Exatamente. correta. Mas por exemplo, Gustavo, uma outra questão que eu tenho de dúvida. Eles vão fazer uma torre primeiro, né? Aí vão fazer depois as outras torres. Isso também não pode influenciar de alguma forma a movimentação de terra ou vai ser igual para todas elas? Independe de ter uma, duas ou três? Não, independe. Eu acredito que o sistema seja o mesmo. Seja o mesmo, né? A estrutura deve ser tudo muito igual. Uhum. E, por exemplo, me informaram, eu fiquei sabendo que parece que vão começar a fazer um batistaca lá na área. Só que é uma área afastada da igreja. Né? Lembrando o telespectador que toda essa questão da igreja, porque a igreja é um bem tombado, a igreja de Convento do Valongo é de 1640, então existe uma preocupação. Hoje eu tenho um projeto de monitoramento lá do local para não ter nenhum tipo de dano, de risco, não só ao patrimônio edificado, como ao patrimônio móvel de tudo que está lá dentro e também ao patrimônio imaterial. Então, assim, está afastado esse batistaca. Possivelmente esse batistaca não vai afetar a igreja, mas já pode ser um indício desse grande prédio ou não? De repente é uma estrutura menor? Eu acredito que não, Manuel. Acredito que seja uma estrutura menor, porque de acordo com o perfil geológico de Santos, eu acho que uma torre com 17 andares... Algumas estacazinhas não vão... Não vai suportar. Eu estou falando em estaca, de 1 metro, 1,20 m de diâmetro, a 40, 50, então é bom o telespectador entender. Então são estacas... são estacas. São estacas de verdade. Deve ser alguma estrutura menor, mas vale salientar aqui, Manuel, que além do bem tombado, tá? Vamos supor que esteja afastado do bem tombado, tá? Vai ser sim executado uma fundação com uma estaca pré-moldada, bate-estaca, né? Tem que ver os imóveis no entorno disso também. Porque tem os imóveis perto desse local. Que não são tombados, mas... São bem antigos, os imóveis depende de ser antigo ou não. Não, mas é mais que eu estou falando, porque tem que preservar. Vai ter um dano. Porque eu já escutei alguém falando assim, porque esse pessoal fica brigando, está emperrando o desenvolvimento. Não, eu só quero que seja um desenvolvimento sustentável. Exatamente. Não precisa destruir a cidade inteira para construir 3 torres. Tá? Então, o que eu vou ficar de olho também é nessas estruturas que estão ao lado. Porque assim, existe um cálculo, tá? Aí também pergunta leigo mesmo. Por exemplo, de qual é o diâmetro ou qual é o raio que uma estaca pode estar atingindo, estar trepidando, estar fazendo algum abalo? Existe algum cálculo na engenharia civil? Tem. Isso com certeza é levado em consideração. No tipo caso de do projeto, solo. o tipo de solo, lógico. Tá, então o solo mais compacto vai gerar mais atrito, então vai depender muito de toda essa questão. Mas dá para avaliar vamos supor, esse raio de interferência dentro da obra. E, por exemplo, aquele barracão, o galpão que está lá dentro, então lá vai ser complicado. Você viu que até mostrei na foto ali, tem um galpão antigo também, maravilhoso. Tudo bem que eles já estão cortando, né? Estão fatiando igual um bolo. Eu acho que o pessoal, como ele é esticadinho, eu acho que o pessoal pensou que fosse um pão puma, né? Um bolo puma, né? Não estou fazendo propaganda, não. Então acho que eles estão achando lá fatiando, feito uma faquinha assim, fatiando. Agora, mesmo o que sobrar também ali pode... Pode. Porque está no meio da obra, né? Se tiver próximo, qualquer movimentação, a gente está falando aqui em fundação, Manuel, mas máquinas passando, caminhões passando. Porque as máquinas que fazem esse tipo de trabalho são máquinas pesadas. Tá, então também, de repente, qualquer movimentação dentro do terreno pode estar causando... Você está no centro de Santos, você está passeando, passa um caminhão, você sente um abalo. Eu posso dizer isso porque quando eu estava fazendo trabalho lá no Valongo, nos casarões do Valongo, eu estava lá dentro, passava os caminhões ali Então você pega construções antigas, que não tecnologia, vamos falar, zero, na época, né? Não devem ter não tem fundações. Não tem, exatamente, com certeza. Essa é a minha preocupação, eu acho a preocupação de muitas pessoas que trabalham com a questão patrimonial é essa. Não tem fundação, esse tipo de estrutura, esse tipo de imóvel. Então, aí quando não tem fundação, o impacto é maior. Só para o pessoal entender também. Por exemplo, fundação tem, direta.
Não, sapata, não é não, mas ideal. não é. Mas eu nem sei se tem sapata em 1640. Não, alguma coisa tem. Alguma coisinha tem para sustentar. Mas alguma era uma sapata de pedra, né? Feita de fundação rocha. direta que a gente chama, rasa. Tá. Aí que vai direto no solo. Direto no solo, coisa que você escava 1, 2 metros e executa. Porque de acordo com o Frei André, né, lá da Igreja do Valongo, quando eles estavam fazendo, porque lá no Casarão do Valongo foi batistaca, ele falou que sentiu abalos lá na igreja. Isso também é possível, né? Ali deve ter uns, sei lá, 50 metros, 60 metros de distância. Pode sentir, por exemplo, a pessoa pode ter sentido esse abalo, e talvez a estrutura não sinta. Não sinta. Tá. Não é forte o suficiente para causar uma fissura ou de repente um problema de telhado, porque pode causar problema no telhado também, né? Pode. Porque hoje, se imaginar, acontece. Porque hoje acontece isso hoje em dia, né? Até você poderia até explicar para o pessoal de Santos, porque hoje em dia esses prédios de 30, 40 andares que estão subindo aqui na cidade também afeta os prédios ao lado. Afeta. Né? Isso invariavelmente. Invariavelmente. Tá? Seja por causa da máquina, seja por causa da estaca. Mas se bem que eles estão usando batistaca, né? Bastante aqui na cidade, ou não? Eu acho que já está diminuindo, viu, Manuel? Já está diminuindo. É mais essa... O pessoal andou... Essa estaca escavada. O pessoal andou se mobilizando, tudo, população, e já tá diminuindo bastante. Vamos dizer, não sei zerado, né? Mas para essas grandes construções, né, já estão tendo essa tecnologia mais avançada para não ter o dano. Para pequenas construções, eu acho que ainda vale tudo, mas sempre tem que ter o cuidado, sempre tem que fazer laudos da circunvizinhança, tudo. É bom para o construtor se resguardar. É o estudo de impacto de viziança. Exatamente. Né, que é obrigado por lei. E se você for vizinho de alguma obra, você deve se direcionar, dirigir, né, a empresa e exigir esse laudo. Ou até mesmo a Secretaria de Obras, né? Porque a Secretaria de Obras, teoricamente, teria que ter, ou não? Não, isso aí acho que é um tratamento, a princípio, de vizinhos, vamos falar assim. Tá. Então, teoricamente, não teria que na Secretaria de Obras já ter essa documentação, não? Não, a princípio não. É só uma questão mesmo de boa, vamos colocar assim, de boa vizinhança. Por exemplo, você vizinho tem uma casa, você acabou de reformar uma casa nova, ou que ela está em boas condições, você vê que tem uma obra de um volume um pouco maior, que pode ocasionar algum dano à sua casa. Você chega na construtora e fala, vamos fazer um laudo assim, porque minha casa está aqui. Faz um laudo, qualquer dano que tiver após, né, essa data, essa vistoria, quase certeza que vai ser problema da obra. Sim, claro. A obra vai ter que fazer os reparos, Ou até o contrário, por exemplo, você, construtor, percebe que ao seu redor tem construções antigas ou construções, não em estado de ruína, mas mal cuidadas. Né? E você, construtor, se resguarda, aquela casa, aquela edificação... Pode cair ali, né? Pode cair, já está toda rachada, já está toda trincada. E eu não vou me responsabilizar por uma coisa que já está desse jeito. Então, por exemplo, o Frei André, lá do Valongo, pode pedir para a Petrobras? Deve pedir. Deve pedir, né? Deve pedir. Independente do bem ser tombado ou não, acho que ele deve pedir. Deve pedir para pelo menos ter uma segurança, né? Porque o que me falaram, que eu fiquei sabendo, que o Condefat não tem um laudo. O Condefat pediu um laudo de danos, de impacto ao bem tombado. Ele disse que até agora não tem. Mas nós temos o nosso projeto, vamos fazer o monitoramento. Você, telespectador que nos acompanha, vai ficar sabendo se acontecer alguma coisa, porque eu vou estar aqui falando diretamente para vocês. Gustavo, infelizmente nosso tempo está acabando. Mais uma vez foi um prazer tê-lo aqui, não só como técnico, mas como um grande amigo aí que eu tenho você. E você voltará mais vezes aqui no nosso programa para estar falando um pouco de engenharia, para estar falando um pouco de proteção ao patrimônio. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Manuel. Foi um prazer e estamos à disposição. Isso aí. Então, deixo aqui o meu grande abraço e até a próxima semana com mais um ArqueoNews.